Eu não sei como é que se diz em português. Muito, muito obrigado. Vou ter que editar, Rodrigo. Hey, what's up, galera? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, a nossa podcast da Brasil American Consulting. Como sempre, eu sou o Célio Ramos. Meu nome é Rodrigo E Barcelos, aqui é onde nós vamos estar toda semana. para falar sobre saúde, investimento, estilo de vida e principalmente sobre consórcio. Nós esperamos que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostarem, como sempre, por favor, não esqueçam de deixar um like, dar uma curtida aqui no vídeo, dar um joinha e se inscreva ao canal para que você não perca nenhum dos episódios e do conteúdo que nós vamos estar postando aqui no canal. Hoje temos um assunto novo, algo que nós abordamos um pouquinho, mas nós estamos querendo ter uma conversa aqui mais direta para responder, na verdade, responder a pergunta ou uma dúvida que um dos nossos clientes compartilhou com o Rodrigo. Então foi uma oportunidade, uma ideia, nós pensamos, não, essa é uma oportunidade de ter um episódio da podcast, a gravar um vídeo e responder essa pergunta, né? Tirar a dúvida com relação à contemplação. É isso, Rodrigo? Exato, é isso mesmo. Como a gente fala muito aqui, né, o nosso foco principal é o consórcio e a gente gosta de trazer essa ferramenta com o entendimento de investimento. Só que muito na ponta, o cliente ainda tem o objetivo de adquirir um consórcio pelo que ele é, pelo tradicional, aquisição e compra de bem. E em um atendimento, eu falei com o cliente, ele falou: Ó, eu quero declinar, não quero mais fechar o contrato, porque eu tenho um amigo que fez e disse que o crédito dele foi negado, não foi aprovado e ele não conseguiu usar, então tenho medo que isso aconteça. E a imagem que o amigo dele, não sei qual que foi o problema, não acompanhei, mas a imagem que dá é que perdeu, foi cancelado, foi o crédito não aprovado e ele Hum, não tem mais o que fazer. hum, E a ideia do podcast hoje é a gente apresentar que não é isso que acontece. Você, de maneira alguma, perde sua contemplação e, inclusive, tem muito a ganhar com isso. hum, Então, essa que é a ideia. Então, a pergunta, fui contemplado, mas meu crédito não foi aprovado. E hum. agora? O que eu posso fazer? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Que legal. Isso é importante, né? Porque, mais uma vez, com relação ao investimento, tem sempre a preocupação de qual é a companhia, né? Qual é a administradora, com quem eu estou trabalhando, quem que está garantindo o meu investimento. E quando eu for contemplado, eles me deram toda a informação que eu precisava, me deram toda a informação e tudo que eu preciso. Eu realmente sei que eu estou numa posição de não somente me beneficiar mais cedo do que mais tarde, mas que quando isso aconteça, eu esteja numa posição de receber o valor do crédito, né? O valor do crédito para que eu possa investir, porque essa que foi a intenção. Então acho que isso é algo bem legal. Vamos ter uma conversa com relação a isso hoje. Então eu deixo contigo, Rodrigo. Elabora um pouquinho nesse assunto para gente. Perfeito. Então, no último podcast, a gente falou sobre a parte burocrática, né? Hum, Eu não quero repetir mais uma vez, até a gente pode deixar o link ali depois para o pessoal dar uma olhada como que funciona. Mas só um ponto reforçando, né? O consórcio antes, na aquisição, ele não é nada burocrático. A pessoa ela só tem que pagar um valor de parcela e ela já está iniciando. hum, Lógico, hoje no Brasil existem várias administradoras de consórcio e dentre as administradoras que oferecem o consórcio e são vinculadas a banco, isso é diferente. O hum, banco ele faz uma análise de crédito antes. Ele vai analisar o CPF, de acordo com como tiver o CPF da pessoa, ele libera o valor de crédito. As outras administradoras não. Então, quando o cliente ele inicia no consórcio, para o grupo, ele é um credor. Ele está colocando dinheiro naquela poupança do grupo, no fundo comum, uhum, e ele está colocando dinheiro. Ele é um credor. sim. No momento que ele é contemplado, ele passa a ser um devedor. Então, a administradora, ela tem essa responsabilidade junto a todas as outras pessoas que participam do grupo em avaliar se essa pessoa tem poder de pagamento, porque ela vai estar liberando um dinheiro e se ele não pagar, para quem que vai ficar essa conta, né? Para o restante do grupo. Sim. Então, por isso que existe essa análise de crédito pós-contemplação. Via de regra, hoje, se a gente for pensar, o financiamento ele nega muito crédito, né, para muitas pessoas. Sim. Mas se você pega o histórico hoje do Banco Central no consórcio,
Historicamente, hoje, negados que não conseguem utilizar o crédito é uma média de 5%. Então, a cada 100 pessoas que vão fazer ali análise de crédito, apenas 5 não conseguem utilizar. Então, hoje o que a gente vai falar é para essas 5. Não consigo, Rodrigo, o que, que acontece? Então, quando a gente fala em análise de crédito, a pessoa ela tem que estar boa em 2 pontos. Primeiro delas, ela tem que ter uma boa reputação de crédito. A gente fala que não está com o nome sujo, né? Não está com o nome protegido. A gente fala está no Isso. Serasa, no Serasa. SPC, O famoso não ter o Serasa. nome sujo. É. O famoso Serasa. Então, esse que é o ponto. A pessoa não pode ter o nome sujo. E a segunda coisa é ela conseguir comprovar uma capacidade de crédito. Então, eu vou trabalhar os 2 pontos. Primeiro ponto, estou com o nome sujo. No momento que a gente pega, a gente falou muito isso na parte burocrática, fui contemplado, você vai começar essa parte de avaliação de crédito enviando alguns documentos, e quando a administradora faz essa análise, ela vai verificar se você está com o nome, tem boa capacidade de pagamento ou não, se está com o nome sujo ou não. Se tiver alguma acusação, acusou que está com o nome sujo, a administradora entra em contato com o cliente e fala, ó, fulano, o seu nome está sujo por causa disso, disso e disso. Agora você tem que regularizar e seu crédito será liberado. Então, é muito simples. Eu falo para os meus clientes, já tive cliente que acusou, eu falei para ele entrar em negociação. Em nenhum momento o Banco Central ou a administradora fala em quitação de débitos. Ele não tem que quitar o que sujou o nome dele. Ele tem que renegociar. Porque quando ele renegocia, mesmo que ele parcele essa dívida, o nome dele torna-se limpo novamente e Uhum. ele vai conseguir utilizar o crédito. Então, esse é um primeiro ponto. Só que muitos clientes, já aconteceu, do cliente estar numa briga judicial Uhum. e já está tentando negociar. Isso por juros abusivos, alguma empresa colocou ele no Serasa por um motivo que ele acha injusto. Uhum. Então, nesse caso, sempre cabe negociação junto à administradora. A gente fala muito do consórcio Servopa, que é o nosso carro-chefe, e a Servopa ela é muito flexível com isso. Então, o cliente, se for o caso, Rodrigo, não tem negociação, eu já estou tentando negociar, a gente já está com uma briga na justiça, eu tenho poder de pagamento, só que essa dívida em questão, eu não acho justo eu pagar, então ele faz um acordo formal junto à Servopa, né? Ele explica a situação e a Servopa ela vai avaliar todo esse cenário e aí sim pode ser que libere o crédito. Hum. Então, tudo é questão, tudo é negociável, né? Aí, quando fala em capacidade financeira, Hum. então, o primeiro ponto é estar com o nome sujo. Estou com o nome sujo, é considerável, existe uma avaliação. Agora, em capacidade financeira, aí sim que a coisa é mais, a avaliação ela é mais em cima, assim, mais burocrática Yeah. nessa questão. Sim. Porque ele tem que, beleza, teu nome está sujo, ok, você já disse que é um acordo judicial, a gente aceita. Mas você tem poder de pagamento? Aí que mora o ponto. Via de regra, o que o Banco Central cobra? O que as administradoras cobram? Hum. Imposto de renda de pessoa física ou jurídica e olerite de empresa. Então ele tem que falar, ó, tá aqui, Rodrigo, ganho tanto, tenho poder de pagamento. As administradoras cobram três vezes ali o valor da parcela. Uhum. Só que eu tive clientes já que recebiam, só que não tinha como comprovar. Ele não tinha olerite, ele era autônomo na empresa, e o contrato junto à empresa não falava em valor de ganhos, porque ele ganhava por hora, Uhum. então não dava para determinar, não tinha esse controle. E agora, Rodrigo, o que eu faço? A Servop é muito flexível também nesse sentido. Uhum. Então, o cliente ele vai anexar extratos bancários, movimentação bancária. Rodrigo, eu tenho imóveis de aluguel. Ele anexa lá os contratos de aluguel que ele tem Sim. com cada um. Então, a Servop ela é flexível nesse sentido, né? E caso não dê certo, caso ele não consiga, quando a gente bate nessa tecla de renda, Uhum. Rodrigo, e agora? Não consigo comprovar renda, não tenho o que eu faça. Eu já tentei, não tenho movimentação bancária. A gente gosta muito, além de falar sobre o consórcio, a gente gosta de dar dicas financeiras, né, para as pessoas e a gente bate na tecla que é importante. Você tem que declarar, porque você esconder achando que não vai pagar imposto te prejudica lá na frente. Com certeza. Só que se for o teu caso, Rodrigo, já era, não tenho como declarar, perdi a contemplação,
De jeito nenhum, não perde. Você não perdeu a tua contemplação. E, inclusive, as administradoras, elas aceitam que você apresente um avalista de renda. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do seguinte: eu tinha um cliente que ele tinha que comprovar R$ 12.000 de parcela. Hum, Ele conseguia, ele não conseguia comprovar, mas ele tinha poder de pagamento. Ele tinha dinheiro, tranquilo para pagar essa parcela, mas ele não tinha como comprovar. E ele teve que apresentar a avalista de renda. E não um único avalista, ele apresentou 4 avalistas de renda. E a Servopa liberou esse crédito para ele. uhum, Então, as administradoras são muito flexíveis nesse sentido. O avalista de renda só tem que ter um imposto de renda ou um olerite e não precisa ter imóvel no nome, nada. E você pode apresentar mais de um. Então, quanto a isso, com certeza a gente vai conseguir. Você só não vai conseguir utilizar esse crédito caso você esteja com o nome sujo e não tenha capacidade de pagamento, né? é, Não consiga comprovar as 3 vezes. sim. Só que aí que mora mais um ponto, né? Que é o que a gente quer bater forte hoje no vídeo. Hum, Rodrigo, beleza. Fui cancelar, não consigo, não vou conseguir comprovar minha capacidade de pagamento. Perdi minha contemplação? Não, não perdeu. E é por isso que a gente fala em investimento. Você nunca vai perder, a contemplação é tua, você já contemplou, principalmente se é sobre sorteio ou o lance da própria carta, que a gente já explicou, uhum, você já foi o contemplado. No momento que você é contemplado, a cota sai da mão do grupo e entra para uma aplicação de rendimento em renda fixa. uhum. Então, o teu crédito ele vai continuar rendendo. Rendendo. Você não, só não vai ter, só não vai poder utilizar, mas você vai ficar pagando tua parcela. Então, no pior dos mundos, Rodrigo, não posso utilizar. Você vai ficar pagando tua parcela e ao finalizar esse débito com a administradora, ao pagar todo o consórcio, você recebe esse dinheiro em espécie e ainda ele corrigido, Corrigido. tendo rentabilidade sobre o crédito. Então, primeiro ponto, você não perde contemplação e vai ganhar muito dinheiro com isso. E um segundo ponto que eu quero reforçar, que a gente já falou em vídeos anteriores, é o poder de você vender a tua carta já contemplada. A Então, oportunidade. se acontecer, Rodrigo, não consigo comprovar, realmente não vai ter jeito de eu utilizar esse crédito. Não quero ficar esperando, não quero mais pagar parcela. Você tem uma oportunidade na tua mão. Você vai poder vender esse crédito e ter um lucro altíssimo com isso. Então, essa que é a ideia que a gente quer passar hoje no podcast de hoje. Legal, legal. Simples, mas muito importante, né? Fundamental para se entender Exato, o que exatamente. é e o que não é possível com relação ao consórcio, principalmente quando é contemplado, né? Então, só para fazer um resumo aqui, para ver se eu entendi bem, Rodrigo. Número um, quando aconteceu, quando a pessoa foi contemplada, né? Foi contemplado na sua carta, foi contemplado, seu crédito foi contemplado, ah, alguns pontos que tem que estar alinhado. Número um, o seu nome, o seu crédito aí no Brasil, o famoso Serasa, né? Eu tive, há Exato. 20 anos atrás, estava conversando, estava mencionando isso a você antes de nós começarmos a gravar esse episódio, que vim aqui para os Estados Unidos e tive umas continhas, uns negócios que eu esqueci aí no Brasil e o meu nome foi para o Serasa. Estava aqui investindo, estudando, né? Os anos passaram. E graças a Deus, com a sua tia, Rosângela, tendo experiência sendo advogada, ela me ajudou com essa situação para que eu pudesse arrumar isso, né? E deixar o meu nome limpo aí no Brasil. Então, número um. O nome limpo. Se o nome estiver sujo, nós estamos aqui para te ajudar com consultoria, para iniciar esse processo de fazer uma negociação com os credores, né, para que você possa fazer um plano de pagamento, fazer uma estratégia para tomar conta desse débito. E assim que isso seja Exato. feito, porque como o Rodrigo disse, não existe você não vai ser exigido que você limpe o seu crédito, né? Que você limpe o seu débito total. Não. O importante é que se mostre que a negociação está feita, você está começando a trabalhar para limpar esse débito. Esse é o número um. Número dois é o comprovante de renda, né? Nós temos que comprovar a nossa Exato. renda. Porque quando nós fizemos nós tomamos a decisão de investir com consórcio, investiram uma ou duas cartas de crédito do mesmo valor ou valores diferentes para imóveis fixos, imóveis ou móveis, né? Qualquer que seja o ativo que nós resolvemos,
Essa decisão foi tomada no quê? Numa avaliação financeira, né? Nós sempre conversamos com os nossos clientes para tentar ter uma ideia de onde eles estão hoje financeiramente, qual que é o poder de compra deles, qual que é mais importante do que tudo, né? The most important thing, understand, entender qual é o goal deles, né? Para que eles estão investindo nessa carta de crédito, para mais uma vez para uma compra de imóvel residencial ou imóvel industrial, mas nós temos essa conversa, então temos esse entendimento e parte dessa conversa é entender qual que é o poder de compra dos nossos clientes atualmente, para que realmente eles estejam numa posição que não coloquem deles assim numa posição meio pesada, uma condição meio apertada com relação a não poderem fazer os pagamentos, né? Nós queremos começar Isso, exatamente. com uma estratégia eficaz, com uma estratégia clara de médio a longo prazo. Se essa foi a estratégia, no momento da contemplação, se nada mudou numa maneira negativa, se você não perdeu o seu emprego, se você não tá desempregado, nada mudou financeiramente, e se mudou de uma maneira positiva, talvez você tenha achado um novo trabalho, ou ganhou um aumento, tem uma renda um pouco maior, tem uma renda extra, que te colocou numa posição ainda melhor para fazer os seus pagamentos, né? Isso tudo vai ser tomado em consideração. Por quê? Porque as administradoras, as empresas têm que ter essa, entre aspas, garantia do que o cliente vai continuar a fazer os pagamentos agora que eles vão ter acesso ao valor total da carta de crédito. Né? Porque, falando bem sinceramente, bem claramente, porque se o cliente não está em posição de pagar, ele tem acesso àquele capital e eles não conseguem pagar, o grupo é responsável por aquele total. É ou não é, Rodrigo? Exato, exatamente. Então, número um, como nós falamos, o seu crédito, né? Limpar o seu nome. Número dois, vamos ter uma conversa com relação à renda, qual é a situação hoje, né? E número três, importante saber que você não perde a contemplação. Uma vez contemplado, sempre contemplado. E se você não puder ter acesso por uma razão ou outra, aquele dinheiro vai estar aplicado de uma maneira que ele continua rendendo, para que quando nós estejamos numa posição de poder ter acesso àquele capital, nada foi perdido, né? E Exato. o quarto ponto que eu ia mencionar, qual que era o quarto ponto, Rodrigo? Acho que foram só três. Qual que foi o último ponto que você fechou? O último ponto que eu falei é que, primeiro, você não perde a contemplação, e Isso. segundo, caso não consiga utilizar, você vai ter um alto lucro, tanto deixando a tua carta lá rendendo, quanto vendendo uma carta Isso. contemplada. Esse é o quarto ponto. O potencial de venda da carta contemplada, que é, como nós comentamos várias vezes, um mercado muito hot, como eles falam, um mercado quente no Exato, mercado de investimentos e em financiamento e crédito no Brasil. Por quê? Porque é uma oportunidade de ter acesso, é uma oportunidade para outros investidores de ter acesso a capital mais barato, né? Mais affordable, como eles falam aqui nos Estados Unidos, que é mais barato. Muito bom, Rodrigo. Esses são pontos muito, muito interessantes e é importante se falar sobre isso. Porque a maioria das pessoas, não, todos nós, né? Nós, na maioria das vezes, quando não tomamos uma decisão, nós não estamos tomando uma decisão porque nós não temos certeza dos passos que vão ser tomados depois que a decisão foi tomada, né? Quais são os próximos passos? Quais são as minhas garantias? Todas essas perguntas, eu tenho exato, respostas para tudo isso. Então, nós esperamos que esse episódio, como todos os nossos episódios aqui do canal, do Brasil América Consulting, tragam essas respostas para que você possa mais e mais estar em um lugar de clareza e certeza para que você possa começar a investir no seu futuro e se mover na direção dos seus sonhos, né? Da realização dos seus sonhos, da realização das suas compras, da realização do crescimento do seu patrimônio no Brasil. What else, Rodrigo? O que mais? exatamente. O que mais? Então, sempre deixar, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para quem você acha que precisa dessa informação. E se você tiver dúvida, não guarde para você. Coloque nos comentários.
coloque ali as dúvidas. Como eu disse, essa dúvida foi uma dúvida de um cliente que nós tivemos. Então, às vezes, você tem uma dúvida que vai ser importante a gente trazer aqui no podcast, que é a dúvida de outras pessoas. Então, você vai se Uhum, ajudar, porque a gente vai esclarecer e uhum. vai estar ajudando mais pessoas. E deixa aquele like que vai estar ajudando a gente espalhar a informação para mais e mais pessoas. Legal, legal. Perfeito, perfeito. Antes da gente fechar, esse foi uma podcast de 20 minutos, um pouco mais curta hoje. Nós queremos ser, não, ser como se diz, precisos, né? Dar a informação, ter uma discussão Exato. para não perder muito tempo. Mas 20 minutos, outras podcasts requerem um pouco mais de tempo. Mas 20 minutos acho que foi um tema legal. Ah, antes da gente fechar, Rodrigo, estava conversando com o Rodrigo esse final de semana passado, eu estive numa conferência em Las Vegas, uma conferência para a indústria em que eu trabalho também aqui nos Estados Unidos, que é a Buy Here, Pay Here, que é compre aqui e pague aqui, né? Compre o quê? Uma concessionária de veículos, uma financiadora, uma financeira e uma concessionária de veículo. E um dos temas na conferência para os donos de negócio foi investimento. Não somente investimento no negócio, o foco foi em reinvestimento no negócio para crescer, mas também investimento na pessoa física, em quem eles são, para garantir também o futuro deles, a aposentadoria, fundos para a família. Perfeito. Eles pensam em riqueza de gerações, né? Não somente para eles, mas também para os filhos, para os netos. E eu achei muito interessante porque esses são realmente milionários, né? Esses são donos de empresa, companhias do grupo que nós participamos vendem na média 60 a 80 veículos por mês, né? Então essas companhias são muito bem estabelecidas. O nosso goal nos próximos 3 a 5 anos é para alcançar 100 milhões de dólares por ano em vendas, né? E como nós vamos conseguir atingir esses objetivos? Dessa maneira, participando em conferências, nos educando e aí tomando as ações necessárias que vão trazer os resultados mais cedo ou mais tarde, né? A questão, o Exato. ponto não é se os resultados vão aparecer, mas quando os resultados vão aparecer. Então eu achei um ponto muito legal, isso que eu quero compartilhar aqui para você, pessoa física, para você que não tem uma corporação, talvez não esteja ganhando 100 milhões de dólares por ano. É importante para que. Ainda? Ainda, né? Ainda não. Mas é importante, é muito importante, se não ainda mais importante, para pessoas como eu, como você, para que nós nos focamos em investir no nosso futuro, como pessoa física, né? Que nós somos uma pessoa física, pessoas físicas com ativos, não recebimentos, com créditos, com débitos. A empresa, eles têm a mesma coisa, mas são pessoas jurídicas com ativos, com débito, com crédito e quem que está comandando essas empresas? São esses indivíduos. Eles tomam essa decisão, eles estão se educando. Então é importante que nós, como pessoas físicas, como indivíduos, tenhamos o mesmo entendimento e tomamos os mesmos passos para garantir o nosso futuro. E, como sempre, o consórcio é uma opção excelente para aquela pessoa física. Para a pessoa jurídica nem se fala, né? Para acesso a capital, Exato. para crescer o seu negócio. O que nós vamos estar falando sobre isso aqui? Nem se fala. É uma ferramenta extraordinária. Mas para a pessoa física, também é uma ferramenta extraordinária e te dá opções que mesmo sem muito capital, você pode começar a praticar, a desenvolver essa atitude de investidor, essa atitude de uma pessoa que pensa em prosperidade, pensa em crescimento, pensa em investir e, mais importante, pensa em retornos para que você possa garantir o seu futuro. Então, foi uma conferência muito legal. Queria compartilhar isso aqui com a nossa audiência. Espero que vocês estejam investindo no seu futuro. Se você ainda está assistindo depois de 24 minutos, eu tenho certeza que você é um desses indivíduos que está pensando no seu futuro e está preparado. Se já não tomou a decisão, está se preparando ou está preparado para tomar a sua decisão e começar a investir no seu futuro. Beleza, Rodrigo? Perfeito. É isso.
Muito obrigado. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigado por participarem. Muito obrigado por assistirem o vídeo aqui no YouTube, se você está acompanhando aqui no YouTube. Ou muito obrigado por ouvirem a podcast, se você está acompanhando em uma das várias plataformas de podcast no Brasil e no mundo. Rodrigo, muito obrigado. Final thoughts, últimos pensamentos. Mais uma vez, né, reforçando, invistam no futuro de vocês, invistam em consórcio. Olhe consórcio como investimento, não friamente como uma ferramenta de aquisição, mas como investimento. E confie na gente, venha buscar informação. Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo. Uma boa noite. Nos falamos a semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, Célio. Obrigado.